Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Sou o Robert. e somos casados aí há 10 anos. Temos um casal de gêmeos. Isso. Acabaram de nascer, 3 meses aí. 3 meses com filhos novos aí na área. É a nossa aventura. E bem, junho é o mês mundial da conscientização sobre a fertilidade e a gente precisa trabalhar esse tema da melhor forma possível, né? Conversar um pouco mais sobre isso, enfim. E através da campanha Fertilidade, Entenda a Jornada, Decida no Seu Tempo, que a gente vai levar informação às pessoas que querem se tornar pais, mães e aos novos formatos de família que estão se formando aqui no Brasil. E a gente está aqui com o Dr. Nelson Antunes Júnior, especialista em reprodução humana. Muito bem-vindo. Agradeço muito e um prazer estar aqui com vocês. Essa dupla que está nos ajudando muito. A gente que agradece aí, né? A gente conseguir bater um papo aqui agora sobre fertilização, sobre reprodução assistida, né? Que a gente tem uma história um pouco particular aí, porque tivemos nossos filhos, né? Através da reprodução assistida, passando por várias áreas desse mundo, com tratativas com ovodoação, com barriga solidária, com fertilização in vitro. Então, a gente passou por todas as áreas desse mundo. Então, vamos conversar um pouquinho aí com toda a sua experiência. Bom, vocês chegam com uma situação absolutamente importante de ser louvada, porque vocês são o primeiro casal que atendeu a normatização do Conselho Federal de Medicina de 15 de junho de 21. Sim. Olha, nós estamos falando de 15 de junho de 21, vocês já têm filho em casa de 3 meses. O Marco e a Maia. Total. Então, se vocês fizerem essa conta aí, veja como vocês foram absolutamente privilegiados de pegar essa resolução do Conselho, que eu entendo que ela foi muito importante para o nosso país. Uhum. Porque ela traz uma situação de democratização de um modelo reprodutivo para muitas pessoas com dificuldade. Sim. Porque a situação anterior, infelizmente, vocês sabem muito bem, porque vocês estavam no caminho de ir por outro caminho, com todas as dificuldades que tem, que é a busca dessas situações fora do país. Sim, com custos e com perdas de relacionamento, de atenção, noutra cultura, tudo muito difícil. E essa resolução traz esta situação. Então nós temos que deixar muito claro para todo mundo que está em casa com essa dificuldade, o quanto que a nossa legislação está adequada e está pertinente às dificuldades da busca dessas crianças. Sim, perfeito. Né? Então, isso que aconteceu com vocês precisa ficar muito claro, e está cheio de gente em casa, e médicos também, que acabam não tendo a informação do tamanho que deveriam, porque você sabe, nós temos o ginecologista, inclusive a atenção do programa é trazer o ginecologista para o conhecimento, para uma boa orientação das mulheres de 20 a 60 anos, né? Que disso que nós estamos falando, em algum momento nós vamos falar sobre isso, e as mulheres vão no ginecologista, eles não vão no fertileuta. Sim. Então é esse ginecologista geral que precisa ter a informação, e como é uma coisa muito do segmento da reprodução humana, muitos deles a gente vai falar por aí, e mesmo atendendo no consultório médico, eles não sabem de nada disso. Por isso que o nosso caminho aqui, aproveitando essa oportunidade que foi maravilhosa na vida de vocês, mas é maravilhosa também para o nosso ambiente de trabalho reprodutivo e de trabalho sociocultural para o nosso povo e nas pessoas que querem ter filho. Eu brinco sempre que filho não é Mercedes-Benz. Sim. Dá para viver muito bem sem Mercedes-Benz, mas sem filho, quando a gente quer, é muito difícil. Exatamente. Exato. Para quem não sabe, a grande diferença do nosso caso é que a gente tinha um sonho antigo que era a mistura genética dos dois pais. Sim. Isso sempre foi algo que a gente imaginou lá atrás. A gente ficava imaginando no momento que não existia referência de casais gays com filhos na mídia, e a gente ficava pensando como seria possível, né? A gente não sabia o que era uma fertilização in vitro, o que era uma inseminação artificial, a gente não sabia nem da possibilidade de adoção para casais gays, então era um mundo completamente desconhecido pra gente.
E ali naquele momento a gente pensa, nossa, seria interessante se a gente tivesse um filho que fosse a mistura genética de nós dois, como se fosse possível, né? E aí surgiu a ideia de a gente receber a doação de óvulo da minha irmã, no momento que a gente nem sabia que isso era proibido no Brasil. E aí... Quer dizer, isso foi antes da data. Sim, da liberação. Isso foi em 2011. Vocês já tinham a sua irmã como foco? Já tinha minha irmã como foco. Isso a gente conversava, só pra você ter noção, minha irmã tinha 9 anos de idade. Primeira vez que eu pensei foi na no possibilidade. Minha irmã tinha 9 anos de idade, ela era muito jovem mesmo. Então, assim, foi um decorrer aí de mais de 10 anos. De maturação. Inclusive pensando... da maturação física dela. Sim, totalmente. Conversei com ela a primeira vez, acho que ela tinha uns 12 anos. Eu falei, Camila, um dia você me doaria seus óvulos? Foi a primeira vez que eu falei com ela. Ela brincando, ficou e falou que sim, um dia ela faria isso por mim. Óbvio que com o passar dos anos a gente foi conversando ali, tentando entender... E vocês já estavam juntos, né? Sim, já estávamos juntos. E a gente tentando entender ali como funcionaria, né? Se realmente funcionaria a logística dessa forma. Até que chegou um momento que a gente realmente quis ter filhos e a gente descobriu que não era possível. Não era possível a doação de material biológico de um doador conhecido. A gente também tinha questões muito restritivas em relação ao processo de barriga solidária. Então a gente começou a cogitar fazer fora do país. Só que os altos custos... acabaram que foram a grande questão aí, né? A gente não era uma possibilidade para a gente fazer esse processo todo fora do país. Só para ilustrar e como informação, fora do país, e são vários países que têm essa legislação, mas é uma coisa que orça de 70 a 200 mil dólares. É disso que nós estamos falando. Exatamente. Isso é muito importante, isso. Sim. Né? Porque imagina quanto isso é pouco democrático. Sim. Sem contar as viagens. E vocês viram que agora na Ucrânia, que era um dos locais que, com a guerra, as crianças não poderão ser buscadas quando nascidas. Exato. Você vê as questões que estão envolvidas com essa situação e que agora a gente tem uma solução local, democrática, familiar. Que foi o caso que vocês puderam atender e que isso é muito importante que todo mundo do país fique sabendo dessa possibilidade. Até para a gente lidar com a situação de despreconceitualizar o assunto. Sim, exato. E no decorrer desses 10 anos que a gente estava junto, sonhando com a paternidade, a gente desconstruiu muito a forma que a gente gostaria de ter os filhos. Então a gente pensou naquela ideia inicial, viu que não poderia se concretizar, mas a gente foi para outros caminhos. Tentou adoção, foi tentar fazer em outros países, entendeu? Então assim, foram várias as possibilidades, mas o sonho estava lá. Tava lá, firme mas e forte. o desgaste que isso traz, né? Total. Isso né? Porque a gente que lida com infertilidade sabe que em todos os modelos de relacionamento o desgaste desse caminho é muito grande. Sim. E vocês sabem também que muitos casais não suportam essas dualidades e dificuldades. Muito casal fica no caminho por causa da dificuldade de discutir isso. Porque você sabe, são pessoas distintas que vêm de culturas e situações distintas e têm visões distintas. E não é fácil se manter nessa busca juntos. Sim. E, doutor Nelson, já pegando esse link, eu queria te perguntar, por exemplo, mulheres tentantes, que elas estão tentando e às vezes não conseguem, né, obter o sucesso. A partir de que momento você aconselha tentar novamente ou partir para outro caminho? Bom, a primeira coisa é que a gente aconselha o que está dentro do coração das pessoas e o tempo é que define isso. Sim. Muito importante isso. Porque, veja só, quando nós temos... Porque a mulher tem uma reserva de ovário, né? Coisa que uma das questões do casal é que, assim, o homem sempre fala assim, não, tenha calma quando nós estamos falando de casais héteros. Tenha calma, temos tempo, ela está estressada. Mas, caramba, pera um pouquinho, é que ela tem um trem na contramão que é a menopausa. Sim. E o homem não tem. Sim. Então, esta situação é muito forte. Então, tem uma hora que o ovário começa a ficar capenga, antes da menopausa. E esse capenga começa a jogar as chances de gravidez lá para baixo. As estatísticas mostram aí largamente que depois dos 40 começa a enroscar e depois dos 43 enrosca muito. Só que tem menopausa precoce com 32.
E é 1,5% a 2% da população. Então você vê que a gente tem uma gama de situações para dar outros caminhos. Porque hoje é assim, olha, um casal que senta na frente, um casal de qualquer tipo, de qualquer modelo, ele só precisa saber se ele engole os caminhos. Porque que ele tem uma condição de resolver, tem. Mas precisa saber o que passa na goela de um e de outro das propostas que a gente tem. Entende que isso é muito sério? Sim. E, então, assim, por exemplo, uma mulher, quando ela começa a ficar perto da queda da reserva ovariana, que ela começa a ter poucos óvulos, e não como a sua irmã, que teve 42, que você me falou, que isso é um sonho dourado, maravilhoso. Exato. É o sonho de qualquer fertileuta ter uma mulher dessa lá na frente, porque as coisas vão muito bem, mas não é assim. Você vê, em média, quando eu dou a medicação para uma mulher de 25 anos, ela tem 25 óvulos. E quando eu dou para uma 40, ela tem 5. Você percebe? Eu tombo. Só que ela pode, com 5, 3 não prestar. Ou 4 não prestar, porque também tem a perda genética da qualidade dos óvulos. São muitas variáveis. São muitas variáveis. Por isso que essa conversa de quando é que nós vamos para o outro lado e para outras opções, e qual seria a opção? A opção é doação de óvulos, que ela está absolutamente na nossa prateleira de opções, desde que a pessoa entenda que isso é possível, que isso a atende. E eu tenho a impressão que a pessoa, quando ela ouve isso a primeira vez, ela faz assim e fala, não, isso eu não quero. Sim. E aí ela vai passear. E dali 1, 2 anos ela vem lá e fala, então, você sabe daquela conversa que nós tivemos? Então, e aí a coisa, por quê? Porque precisa amadurecer, porque ninguém sonhou com isso. Vocês começaram uma história 10 anos antes, contaram aqui agora. Isso, você percebe que tem uma maturidade, e a maturidade tem muitos caminhos para todo mundo que fala de fertilidade. Inclusive, essa paternidade afetiva que vocês também tentaram. Sim. E que é uma coisa que está sendo amadurecida no nosso país também. E que faz parte do portfólio de soluções. Mas a tecnologia tem ajudado muitíssimo. Muitíssimo. Então, assim, vou resumir o que eu disse. Depende de cada pessoa e de cada tempo desta pessoa. E que eu diria que, se eu puser na prateleira todas as possibilidades, praticamente quase todo mundo pode. Sim. Exato. Tá claro? Isso é muito importante. É muito importante. E esse tem um papel do ginecologista e do urologista para que essa informação chegue. Porque esse modelo autoritário do médico dizer que não é possível, vocês sabem do que eu estou falando? Sim. Isso só atrapalha, Sim. porque frustra e não é verdade. Então, esse preconceito contra o modelo da projeção que a pessoa tem do que ela entende como paternidade e maternidade, ele acaba colocando na mesa para o paciente, e num país desse tamanho, com essa diversidade cultural e com os papéis do poder médico, que é dado às vezes sem que ele tenha tanta autoridade quanto lhe é conferida. Então nós precisamos, esse papel nosso é muito importante, de educar as pessoas e principalmente os médicos. E depois nós vamos conversar os advogados, né? Tanto que chegar lá. Sim. E, doutor Nelson, essas pessoas, enquanto tentantes, é comum que a gente passe por mais de uma tentativa, muitas vezes, e isso pode acabar gerando uma frustração, uma vergonha naquela mulher ou naquele casal. E que tipo de apoio você acha que essas pessoas precisam? Olha, e por isso que eu vejo que o médico que atende fertilidade, ele precisa, mais do que uma técnica, ele tem que ter uma sabedoria do sentimento humano. E isso é uma coisa que não tem essa cadeira lá na grade de ensinamento. Sim. Em nenhuma universidade. Sim. Né? Então a gente não aprende senão na vida e senão na característica pessoal. Eu entendo que a formação médica tem um dodói, porque eu faço uma seleção tecnicista com vestibular difícil e depois eu vou precisar de uma carreira humanista. Ai, que coisa complicada. É como se eu sair
comprar o café da manhã, chegar em casa e querer fazer almoço. Vai faltar ingrediente, né? Exato. Então é isso, essa coisa da... E a equipe pode ser multidisciplinar, porque talento é uma coisa que cada um tem o seu, né? Então, é possível que uma clínica dessa necessite de psicólogos e de outros apoios, como nutricionistas, né? Advogados, vou falar de novo, porque nós temos que pôr que a questão do direito é muito importante para a presença para os casais não hétero. Nós precisamos ter essa orientação, porque tem muita gente sofrendo aí, porque tem o bebê, e em vez de ter só uma alegria, tem uma alegria cheia de problemas. Sim. Nós vamos falar sobre isso se vocês assim desejarem. A gente passou por esse processo e a gente teve também dificuldades justamente nessa questão de receber apoio, muitas vezes na vida pessoal, ou até quando a gente falava para as pessoas e a gente via o preconceito, né, na cara das pessoas. E é um momento muito delicado, né? O momento que o casal está passando por um processo de fertilização in vitro, o momento em que a gente se encontra como tentante, é um momento muito delicado. Normalmente a gente chega constrangido na clínica ou constrangido no consultório, e a forma como a gente é recebido ali naquele momento faz toda a diferença. E é por isso que eu te pergunto, quem são as pessoas que precisam fazer parte dessa rede de apoio para o casal? Bom, é muito interessante isso que você está colocando, e a gente tem... eu, nos últimos meses, assim como nós nos conhecemos, a gente conversou com muita gente que teve vários modelos de dificuldade para chegar nessa alegria que vocês estão vivendo. E foi muito interessante que a gente aprendeu muito. Por exemplo, hoje, na nossa clínica, a concierge vai receber o paciente na garagem. Por quê? Porque o preconceito começa na portaria. Sim. E quando o casal senta na nossa frente, ele já foi tão machucado e ele sabe que ele vai ter que voltar N vezes. Nós tivemos um casal que fez um comentário muito interessante. Eles chegaram com a doadora de óvulo. E ela foi ignorada. Eles foram ignorados, porque a clínica está acostumada a atender mulheres. E o casal que levou a doadora de óvulos, eles eram os protagonistas. Foram ignorados. Por quê? Porque falta sair da caixinha. Sim. E foi o que a gente viveu. Exato. Sabe? Precisa sair da caixinha. Então nós temos que... E como nós hoje estamos falando de tentantes de todo modelo, e é muito importante entender que o casal infértil, ele tem um problema de fertilidade que tecnologicamente a gente vai trabalhar para mudar este jogo. Com qualquer uma das opções tecnológicas que tem, desde que passe na goela conforme a gente conversou. Mas o casal que não é heterossexual, do grupo LGBT, não importa, ele é fértil, ele só precisa de um caminho para encontrar a fertilidade. Então, assim, esse modelo estratégico ele tem que estar claro desde a concierge. Porque como é que ele quer ser chamado, como é que ele quer ser atendido, como é que ele quer ser respeitado e qual é o jogo total que está ali. Por quê? Porque as clínicas de fertilidade estão acostumadas a atender o marido e a mulher. Né? E isso atrapalha demais para o nosso... E nós temos que abrir isso. Porque hoje, nós falávamos aí, nós temos uma população muito grande precisando dessa atenção, com uma despreconceitualização mais larga para que a gente possa atender todas as possibilidades que estão necessitadas do nosso trabalho. Sim. E esse momento na clínica é o início do reconhecimento comunidade familiar. Exatamente. E se você já é barrado naquele momento, começam algumas frustrações. Então, realmente, tem que ser toda uma equipe preparada. E veja só, você está colocando assim, é muito importante isso, porque eu vou enfatizar, porque é importante. Você falou da unidade familiar, é isso que eles estão buscando. Sim. E se o lugar que atende vocês não entende isso, ferrou. Exatamente. Está tudo errado. Exato. Tá? Caminhamos mal. Né? Por isso que é essa coisa.
E eu preciso ter uma interação dos funcionários todos. Claro. Tá? E como eu não posso trocar a minha garagem, a minha portaria, então eu faço uma concierge para desviar essas pessoas para terem um carinho para o entendimento do modelo familiar mais largo, né? Mais amplo, não amplo, né? Não é mais amplo, porque fica parecendo que é um diferente, não é. Sim. Porque Exatamente. nós estamos vivendo um momento que quem não entender isso está fora do mundo. O problema é que o país é muito grande, ele é muito diverso, ele é muito irregular no seu modelo cultural. Sim. Então, vocês estão fazendo um papel disruptivo muito importante. E nós temos que iluminar, e a gente tem que agradecer a oportunidade que a Organon está nos dando para fazer esse trabalho, tanto para médicos quanto para a população. E para os advogados. Faço questão de dizer, lá no fundo dos advogados. E queria até te perguntar outra coisa, doutor. Digamos que a gente, assim, tem aquela clínica impecável que a gente é reconhecido, assim, desde o início, só que a gente entra no consultório e começa a bater na trave e aquela gravidez desejada não está chegando. Aquela tentante não consegue obter o sucesso. Qual a mensagem que você dá para essas pessoas para tentar, enfim, melhorar essa autoestima delas? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez de outro jeito. Vocês apoiaram 10 anos, não foi? Da legislação, da possibilidade, tal. Mas vocês queriam. Estava claro que lá no fundo vocês queriam. É exatamente a mesma coisa que eu respondo, você sabe? Porque o médico, ele tem um papel de ser verdadeiro e otimista, mas não fantasioso. Por quê? Porque as alternativas que vêm no caminho da dificuldade, elas precisam ser colocadas. E como, infelizmente, nós temos um modelo comercial... Tem que falar, não adianta ficar... a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com os interesses que estão atrás dessa situação. Então, essa coisa de dizer a verdade de cada momento, porque, olha, eu faço reprodução há 42 anos, e talvez o que tenha melhor acontecido nesse tempo é o quanto eu não sei. Mas eu tenho certeza que o que eu não sei é o que a ciência não sabe. Vocês entendem isso? Sim. Então, é muito importante passar para o paciente o limite do médico. Porque ele vem lá achando que você é Deus. E, puta vida, mas nós estamos muito limitados. Nós temos um caminho de rato ali. Sim. Que a gente não tem poder sobre essas coisas. E isso precisa ficar numa igualdade, porque médico sem humildade é um adversário muito ruim. É muito ruim, porque se ele acha que ele tem poder, e o médico da reprodução, às vezes, por uma série de questões formativas, ele tem essa situação. Então, assim, a humildade de dizer a verdade. Porque a hora que você diz a verdade, o paciente descobre que você é um parceiro dele na dificuldade. Sim. Que é o que ele precisa. E os caminhos que nós vamos ter para fazer a solução. E não tem magia, não tem poder. Veja, eu não modifico o seu espermatozoide, eu não modifico o seu óvulo. Sim. O que eu tenho é que fazer um trabalho adequado dentro de uma tecnologia conhecida, dominada, para fazer esse trabalho. E tenho que pensar na capacidade, na relação custo-benefício dos procedimentos. Sim. E o paciente tem que saber se eu estou lidando com 60% de gravidez, com 30% ou com 2%. E ele tem que saber para que ele possa fazer uma relação do poder econômico. Você entende que eu tive gente que começou uma indução e falou: esqueci que eu ia para a Europa. Então para. E tem gente que vai lá e que vendeu o carro para fazer isso. Você percebe que a sensibilidade do médico para lidar com isso precisa muita sabedoria, porque nós estamos falando de um trabalho elitista, onde os serviços públicos são muito pobres para atender a população.
Então nós temos que ter as dificuldades técnicas colocadas claramente, com a humildade do médico, e discutir a questão econômica da relação custo-benefício do investimento. Por quê? Se eu tenho um óvulo ruim, uma idade avançada, que está me dando 4, 5, 8% de gravidez, o paciente tem que saber disso. Por quê? Porque talvez ele tenha que receber uma ovodoação que vai levar ele para 65% de gravidez. E depende do perfil econômico dele, nós precisamos falar de solução. E aí talvez o que ele tenha que lidar é com a emoção dele de trocar o modelo. Né? Porque para mim está absolutamente claro hoje que todos esses modelos reprodutivos, quando eles são bem trabalhados numa emoção adequada, eles atendem. Sim. Né? Porque eu tenho certeza, e vejo na cara de vocês, e da Maia e do Mark, que está todo mundo muito bem. Sim. Né? Choram à noite, tem que trocar, tal, mas está tudo muito bem. Nada fora do normal. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, e quando a gente vive lá uma doação de óvulos, que há alguns anos atrás ficava aquela pergunta, mas será que eu vou me sentir mãe? Porque o óvulo não é meu? E aí a gente tem alguns conceitos de epigenética que atendem isso, que a gente pode discutir isso se for o caso. E hoje eu tenho absoluta segurança que isso não faz a mínima diferença, porque eu tenho uma vivência muito grande. E que as pessoas mal lembram, e eu vejo as pessoas irem no consultório nessa situação e fazerem comentários assim, então, o dedo é igual ao meu. E aí a pessoa olha e fala, puta, ele sabe. Sim. Porque como ninguém sabe, ela faz esse comentário, mas comigo ela fica um pouco perdida, mas já está na cabeça dela que é dela. Sim. E assim, a mesma coisa nas outras situações. É essencial isso que você falou, é virar uma grande parceria entre o médico e o paciente, entendeu? A gente se sentiu, em todo o processo, fazendo parte de um time com nossa médica, entendeu? E que ela estava ali lutando com a gente para conseguir aquele sonho, entendeu? Então, é essencial essa sintonia, essa parceria, e é isso, é um grande time para conseguir chegar lá. É exatamente isso, só que vocês foram muito rápidos na hora que andou. Vocês não conhecem o lado da porrada, da frustração. Exato. Fomos muito privilegiados. Vocês são. É até ruim o exemplo de vocês, porque ele é tão feliz, é tão espetacular, que do ponto de vista médico, ele precisa de uma vírgula para ajudar as pessoas. Por quê? Porque 40%, 30% sugere a repetibilidade. No nosso caso, a gente estava trabalhando aí com o caso ideal da reprodução assistida. Um sonho dourado. Uma doadora de 20 Pelo anos, amor de Deus. Com uma barriga solidária de 27. Então, estava tudo assim. Caso de estudo. Estou aqui morrendo de rir. Mas não é comum isso. Sim. Então, assim, a repetibilidade, e é muito importante. Veja, tem muitos jeitos de falar de resultado. Um deles é o seguinte. Aos 30 anos, é 1,2 a repetibilidade. Aos 40, é 2,8. Entende isso? Isso na média, evidentemente, porque tem casos que com 36 já não vale a pena fazer, mas a maioria é assim. Então, assim, é muito importante que o médico coloque a falta de poder dele, que aquilo é uma jornada. Mas aí nós temos que lembrar que quem transa em casa, num casal heterossexual, a chance mensal de gravidez é 20%. E por que será que acontece no 4º mês e no 5º e não aconteceu no 1º? Porque são multivariáveis que nós não controlamos e não conhecemos. Sim. Não é diferente na fertilização in vitro. A diferença é que eu multiplico por 3 a chance de uma relação na cama. Tá claro? Sim. Então a fertilização in vitro é muito boa. E a hora que eu lido com situações onde não é a infertilidade, é só a estratégia da busca da fertilidade, isso sempre ou quase sempre a gente lida com números muito confortáveis de busca. Ficou claro? Sim, claríssimo. Pra gente é até difícil. Muitas pessoas pedem pra gente falar sobre a frustração e a gente nunca viveu essa frustração. Então é muito difícil a gente falar sobre algo que a gente nunca passou. Não sei o que é lidar com a frustração de tentar e não conseguir. A nossa frustração ficou antes da resolução. As tentativas de qual era o caminho que a gente iria seguir. Exatamente. A gente recebeu vários nãos naquele processo. Ficou claro. Mas a partir do momento que a resolução muda, que a gente realmente começa o processo, aí realmente foi sucesso. Vocês são uma situação de tentante de outro modelo. Sim. Né? E o tentante da frustração vocês não têm. E nós temos que iluminar e avisar que a repetibilidade
tal como é na natureza. Quer dizer, alguém volta da lua de mel, não voltou grávida, ferrou. Exato. Tá certo? É essa a ideia. E é muito comum a gente, quando faz o processo, em qualquer modelo, a gente, a hora que põe lá o bebê e não dá certo, a pessoa fala assim, então, como é que vai dar certo se não deu? E aí a gente fala, então, como é que as pessoas em casa, tal. Entendeu? Então, precisa... E isso tudo é uma coisa que a gente vai alertando o casal. E é a proximidade com a dupla infértil e que traz isso, que é a história que você falou, que é a informação e a parceria e não o poder. Exatamente. Sim, Porque se entrar o poder no lugar de que eu sou Deus e eu resolvo tudo, vai quebrar a cara todo mundo junto. Sim. A gente teve anos aí onde a gente via a maioria das histórias com reprodução humana envolvia casais heterossexuais. Sim. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais conceitos de família. A gente tem nosso caso, casal gay com filhos, casal cisgênero. A gente tem casos em que entra um pai solo no consultório, entra uma mãe solo no consultório. Atualmente a gente tem pessoas trans querendo ter filhos, né? Então existem muitas possibilidades e eu acredito que cada vez vão existir mais. Você acha que o profissional de saúde, a área da reprodução humana em si, está preparada para receber essa variação gigantesca que a gente tem? De novo, humildemente, estamos nos preparando. Acabou. Porque a sociedade está se preparando. Você mesmo, no teu relato cronológico, disse que era assim e está ficando assado. E nós éramos assim, estamos ficando assado. O que tem é que precisa, e aí voltamos a... Nós precisamos entender o conceito largo de família. Acabou. A hora que o profissional de saúde entender que o filho é que é importante... Sim. Você sabe que tem uma situação muito interessante na minha vida. Em 2001, eu presidi uma mesa num congresso X, onde era reprodução em situações especiais. Eu disse 2001, faz 21 anos. E eu falei, caramba, que mesa complicada em 2001. Ia ter, tinha ginecologista, eticista, jurídicos. Eu falei, por onde? Como é que eu vou presidir uma mesa de uma coisa que em 2001 era de alcova? Uhum. E sabe o que eu fiz? Eu fui estudar as crianças, resultado dos modelos. Porque eu entendi que se nós estamos falando de crianças, se as crianças estiverem felizes, está tudo certo. O resto tapa a boca de todo mundo. Sim. 2001. E a mesa foi muito interessante, porque eu abri a mesa, eu era o coordenador, eu abri a mesa mostrando o resultado de meia dúzia de trabalhos, que não eram muitos, e os N's não eram tão grandes, mostrando isso, da felicidade das crianças. Porque para que serve a vida se não for para felicidade? Exatamente. O resto é conversa da nossa loucura. Exato. Que o resto é loucura social. Exato. Pronto. Respondi, né? Isso. Muitas pessoas ficam na dúvida em relação a isso, né? Porque, por exemplo, no nosso caso, muita gente não sabe lidar porque pergunta quem é a mãe do processo. E a gente sempre fala, quando você quer saber quem é o pai daquela criança, quando a gente está falando em fertilização in vitro, ou o pai ou a mãe, você tem que entender quem idealizou aquele processo, né? Eu acho que é a mesma pergunta que o profissional de saúde deve se fazer. Quem está idealizando? Quem chegou no meu consultório? Quem são os protagonistas? Você especializou muito em atender casais gays, mães solos, lésbicas, pessoas trans. E como foi para você se adaptar para trabalhar com esse público? Eu diria que é uma adaptação da vida. Não é uma adaptação profissional. É só você ficar olhando o que está acontecendo no mundo. Puta vida, vai no restaurante, vai na cidade, tá certo? Vai no parque. Então, tem alguma coisa acontecendo. E isso está ficando cada vez mais notório e verdadeiro. E como essas pessoas estão felizes, parece que é um modelo. Porque assim, eu vou contar aqui uma situação que me parece interessante. E como eu tenho esses 42 anos de vida de consultório, eu tenho casais tratados de todas as idades, com filhos de todas as idades. Eu atendo muita filhos desses casais. Uhum. E o casal pai, com filhos adolescentes, e eles começam assim a reclamar das posturas dos adolescentes, principalmente com o quanto eles estão sem preconceitos.
E isso incomoda muito os pais. E a respeito de muitas situações. E é muito interessante porque talvez o meu cabelo branco, assim, faça que eles imaginem que eu faço parte de um modelo de expectativa, tá claro? Eles começam lá a reclamar e eu fico quietinho aqui só ouvindo. E quando eles terminam a reclamação, eu pergunto para eles assim. E normalmente eu tenho muita intimidade, porque são pessoas que eu tratei há 10, 20, 30 anos atrás, 40. E aí eu pergunto para eles, mas espera um pouquinho, vocês foram tão felizes que vocês acham que não precisa mudar nada? Esta pergunta, ela é do cão. Porque você precisa ver o que acontece com a cara das pessoas. Porque aí você fala... Porque, veja, as pessoas que você ama, o modelo de amor é tão egoísta, às vezes, que ela não consegue permitir a felicidade do outro por outro caminho. Eu estou louco? Sim, exato. Eu não estou louco. E a hora que eu pergunto isso, a pessoa sofre um trauma. Porque ele esperava que meus cabelos brancos e os meus tantos anos de reprodução, que eu tivesse dentro da caixinha deles. Sim. Então, isso é que me fez, né, aprender com os meus pacientes e com a minha vida, com andar na rua, com ver as coisas, e ver pessoas felizes dos outros modelos e ver pessoas infelizes do modelo tradicional. Sim. E ver pessoas no caminho da vida trocarem de modelo de participação na sexualidade. Tá claro o que eu estou dizendo? Por quê? Teve gente que eu tratei com 30 anos, teve 2 filhos e com 40 se separam e cada um vai morar com pares de outro modelo. Sim. Só que a maioria das pessoas, se não a maioria, um bom pedaço, continuam vivendo infelizes naquele modelo e reclamando da felicidade dos filhos. Exatamente. Que estão... nessa trajetória, eu tenho uma neta de 15 anos e um dia eu perguntei para ela assim, ela mora nos Estados Unidos, lá, tal, tem uma escola com 27 nacionalidades, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela assim, tem muito gay na sua escola, Vale? E ela fez assim, gay? Não, é todo mundo bi. Só rindo. Você vê que a minha pergunta é preconceituosa e antiga. Sim. Para você ver, né? Porque a gente transita. Por isso você me pergunta, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo olhando para a felicidade das pessoas, sem querer que o meu modelo e aquele que eu vivi, que é uma desgraça, o que a gente vê, que essas mulheres passaram, é coisa de falar um palavrão. O que essas mulheres da geração da minha mãe e da minha avó foram ridicularizadas, foram oprimidas, e que está acontecendo cada vez menos com os grupos LGBT, mas está acontecendo com os negros. Sim. Olha aí, você vê o que aconteceu aí faz uma semana. Puta vida, o cara ser asfixiado é de chorar. E isso começa a ficar normal, nós estamos loucos. Exatamente. Então é disso que nós estamos falando. Por isso que assim, não existe uma mudança para tratar casais de outro modelo, não. Existe uma mudança de ver a vida do jeito que ela é, buscando a felicidade das pessoas e lembrando que o modelo quadrado, muito frequentemente, não traz felicidade para ninguém a não ser ficar dentro de uma caixinha olhando e reclamando da felicidade do vizinho que por algum motivo não é da mesma caixinha. Tá claro? Claríssimo. E eu acho que daí a importância da representatividade, né? As pessoas se empoderarem, saber que é possível ser feliz daquela forma. A gente sempre comenta isso. A gente vive um momento atualmente que a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, ainda não sabe o que pode ser feliz. A gente lida, por exemplo, com os nossos seguidores ali, muitos deles enxergam na gente um modelo de felicidade simplesmente porque a gente está vivendo a nossa vida, porque a gente conseguiu ter um casamento, conseguiu ter um filho. E essas conquistas que para outras pessoas é tão simples, para nós já é uma grande questão. É uma grande vitória. É uma vitória. É uma Exato. luta, né? É uma luta. É um ponto de felicidade ali gigantesco. Então,
que, assim, né, as redes sociais têm uma possibilidade de distorção. Sim, claro. Exato. E então tudo se desconfia, né? Sim. Né? Tudo se desconfia. Por isso é que, assim, e como elas são só um pedaço da vida, elas não são a vida, né? Então nós temos que ter sabedoria de fazer todas as leituras. Agora, o que a gente tem... A questão é que não é valorizado um casal de outro modelo do jeito que é a crítica com vocês, ou a observação de quanta felicidade. Por que não se fala isso do outro casal? Já é um preconceito do modelo, por isso que está dentro da cabeça. Exato. Está dentro da leitura. E é isso que nós temos que, com a nossa vassourinha arqueológica, porque já é arqueológico, já está ficando velho demais, nós temos que ir limpando e tratando e caminhando. Um trabalho de normatização. Exatamente. Né? Porque o bom vai ser o dia que nós não tenhamos que fazer essa diferença de caracterização. Né? A minha clínica, com essa proposta, nós discutimos no início da proposta, é interessante isso, porque é muito recente e verdadeiro. Será que essas pessoas desejam ser atendidas no local específico? Tá certo? Sim. Porque o ideal seria que não fosse. Que fosse um lugar qualquer. Exatamente. Só que não é verdade. Sim, não é. Não é verdade. Então, assim, essa resposta ela é verdadeira, mas cronologicamente mentirosa. Sim. Porque não é o momento de. Será? Tomara. Tomara. Por causa do meu filho, por causa da minha neta, por causa do Mark e da Maia. Tomara. Mas não é verdade hoje. Hoje, infelizmente, nós temos que pôr a concierge na garagem. Ainda muito despreparo. Frustradamente. Exato. Tá certo? Mas nós temos. E como o país é muito grande, ele é muito diverso, ele socioeconomicamente é muito diferente, nós temos um papel mesmo de ficar batendo nessa tecla, né? Nem que os outros se cansem da gente, se cansarem, muda de canal, o que nós vamos fazer? Não é verdade? Mas nós temos que continuar fazendo isso, por quê? Porque a gente cansa do assunto, mas o país está muito longe dessa conversa. Você comentava da ignorância fora, né? Nós temos que trabalhar. A gente mesmo passou por várias experiências. A irmã do Gustavo, numa clínica, que ela foi fazer uma contagem de óvulos. A própria ginecologista foi perguntar qual era o objetivo. Ela tão nova fazendo uma contagem de óvulos. E ela foi contar a história que ela iria fazer a doação dos óvulos para o irmão dela. E ela achou aquilo um absurdo e tentou, inclusive, desencorajar. Entendeu? Então, falou que no caso dela jamais conseguiria fazer isso em plantão. Ela já colocou a opinião pessoal dela, que já é antiquada, preconceituosa, na frente da profissão dela. Entendeu? Só que esta pessoa, por ter um status médico, e em boa parte do país, só porque se tem um CRM, se é respeitado, né? Porque não tem prova de caráter, nem prova de inteligência, nem de prova de progressismo num CRM, né? Não tem nada disso. Mas veja, quanto que esta pessoa podia ter atrapalhado a vida de vocês. Sim. Exato. Né? Porque ela tem uma certa autoridade que lhe é outorgada não por merecimento, mas por burocracia. Sim. Isso é muito sério, isso está acontecendo todo dia. Nós temos aí no nosso conhecimento das histórias, conversamos com gente do interior do Brasil, meu Deus do céu, é médico falando besteira, é advogado falando besteira e é paciente ficando assim. Porque a hora que você vai no médico para buscar uma informação, ele diz que a tua irmã é louca. Sim. Exato. Né? E por quê? Porque também tem, né, a coisa que o atendimento para o médico, para qualquer modelo de saúde, ele precisaria de um autoconhecimento um pouco melhor do profissional. Porque o paciente não vai lá para saber as minhas opiniões. Sim. Ele vai lá para ter uma resposta primeiro técnica. Eventualmente até, na proximidade, nós podemos ter identidades, o que seria muito melhor. Sim. Mas a hora que ela me faz uma pergunta social, ou faz uma colocação médica que o médico transforma numa resposta social, aí é de matar, né? Aí é uma questão terapêutica. Nós estávamos do psiquiatra de plantão, não só mais o advogado, mas também o psiquiatra, para cuidar do médico. Sim. O assunto da reprodução assistida, no geral, é um assunto que
é um grande tabu na sociedade. Infelizmente, a gente ainda vê que é um grande tabu e a gente vê que casais heterossexuais muitas vezes têm dificuldade de discutir esse assunto. Imagina outras concepções de casais, né? A gente teve momentos em que a gente quebrou esses tabus na nossa cabeça e a gente vê outros casais que a gente conhece que também quebraram esses tabus. Qual o risco que você acredita desses casais não discutirem isso dentro de casa, não levarem essa conversa, sentarem e falar, então, vamos tentar, vamos procurar a reprodução humana? Então, eu acho que o risco é grande enquanto nós não levarmos a informação. Porque a verdade, né, é que nós já conversamos sobre isso, a legislação brasileira está muito boa. Uhum. Né? A gente que tem um paizinho que todo mundo fala, puta vida, nós estamos muito bem. A hora que a gente se compara com a legislação do mundo, puta vida, vocês são a prova disso. Sim. Né? Estamos muito à frente Nós de estamos muitos muito países. à frente, pelo amor da América Latina, então a gente rola, né? Exato. Não tem nem conversa. Mas do mundo inteiro a gente está muito bem mesmo, até progressista, de verdade. Uhum. Só que a informação e a capilaridade do processo é a questão. Por isso é que, de novo, aumentou a responsabilidade de vocês. É verdade, né? E um pouco a minha, mas os artistas são vocês. Eu sou o técnico, né? Mas nós temos um papel, sim, de levar essa informação para justamente fazer com que as pessoas que estejam em casa, desencorajadas, ou por falta de informação, ou por informação errada quando buscam, é o nosso papel transformar isso para que as pessoas falem, não, ó, você está errado, tem um caminho que embora... E aí vem uma outra questão muito importante, que é a telemedicina, que nós também já falamos sobre isso. Né? Porque um país deste tamanho diverso, alguém no interior do Xiriri pode ligar para mim e nós temos essa conversa lá. Exato. E isso não tem preço, porque, veja, o valor da informação, ela é que liberta. É a informação que liberta. A democracia sem informação, ela não anda. Então é isso, porque alguém para sair do interior das Alagoas e procurar um especialista para ouvir essas coisas, isso tem um custo e uma chance de dar errado imensa. Agora, se ele pegar o telefone numa plataforma de comunicação, nós vamos simplesmente, rapidamente, num custo quase zero, levar esse assunto e, como isso que nós estamos fazendo aqui, você imagina se nós estivéssemos fazendo isso aqui no Jornal Nacional hoje à noite. Estava resolvido um pedaço do problema do Brasil. Concordam? Exato. Então é isso que precisa, é capilaridade. E, evidente, que com a responsabilidade de vocês e minha, de conhecer as dificuldades de todo esse país. Né? Exato. Claro. A gente sempre busca... A gente vê que nossa tarefa nesse mundo é muito envolto de quebrar esses tabus mesmo, né? A gente vê muitas pessoas perguntam muitas vezes, quem é o pai? Ou quem é o pai biológico? A gente, não, são dois pais, ponto. Não importa, não importa se você recebeu doação de material biológico, não importa se você recebeu doação de um útero temporário, a paternidade é sua, ou a maternidade é sua. Eu vou te contar uma coisa espetacular, informação que eu tenho há bastante tempo. Foi feita uma pesquisa na década de 90, na Inglaterra, de quantas pessoas estavam criando os filhos que não eram seus filhos. Eu não falei na Baixada Fluminense, tá bom? Falei na Inglaterra, tá bom? Sabe quanto? Eu duvido que alguém acerte. Nem ideia. 14,2%. Nossa. Vocês percebem? E aí vem um conceito que eu acho que está faltando. Ninguém fala disso. Que é a paternidade e a maternidade afetiva. Nós temos que desenvolver esse conceito para as pessoas. Sim. Isso é muito importante. E por causa da tecnologia, tal, a gente fala da busca do filho. Mas eu tenho que falar da relação com o filho. Sim. Que é uma questão de afetividade. E tem muitos modelos de paternidade, e vocês sabem disso. E, até bom tempo para trás, os casais LGBT tinham muito que desenvolver isso sozinhos. Porque não havia caminho nem jurídico, nem tecnológico,
para essa solução. Então, mas nós temos que valorizar muito isso, porque a resposta a respeito de quem é a mãe, quem é o pai, eu preferia saber quem ama. Dá vontade de novo falar um palavrão, né? Exato. Quem ama, quem cria, quem cuida. É porque as pessoas sempre tentam te encaixar num padrão na caixinha, normativo, na numa caixinha quadrada, Exato. entendeu? Elas precisam identificar quem é quem, conforme no que ela acredita. Exatamente. E é a mesma pergunta, aquela que eu faço para aquele casal que está reclamando do filho fora da caixinha deles. E a hora que eu pergunto, mas vocês foram tão felizes que não querem que mude nada? E aí ele faz assim. Então, assim, é essa nossa sabedoria, né? É isso que nós temos que trabalhar, para que a gente possa ficar cidadão do mundo, sem ficar pondo caixinha. Porque é lógico que nós somos todos diversos e diferentes. Sim. Mas o que bom que somos, né? Mas veja só, mas o fato de... O que é a aceitação da diversidade, se não é eu aceitar meu filho do jeito que ele é, minha mulher do jeito que ela é, minha mãe do jeito que ela é. Você não é? Porque não é a questão do LGBT. Porque para com isso. É aceitar o outro. Porque a hora que você aceita o outro do jeito que ele é, você, na verdade, está lidando com você mesmo, para respeitar o jeito que você é. Esse é o conceito da diversidade, que não é aquele da segmentação para o LGBT. Para com isso. Nós estamos falando de uma coisa maior do que essa. Muito maior. É a coisa da aceitação. Exato. Tá? Funciona, inclusive, para casais heterossexuais. Para quem está vivo. Exato. Sim. Tá? Para lidar com a mãe, para lidar com o pai, para lidar com o vizinho. Né? É a aceitação que o outro vê diferente. Eu tenho uma coisa que eu falo muito no consultório, que é assim, que quando pessoas da mesma família olham na janela para a família do outro, o que eles estão fazendo lá? Eles estão fazendo a mesma coisa com a gente. Porque cada um é louco no seu quadrado. Né? E o que a gente precisa saber é que os quadrados precisam só se intercomunicar com respeito. Isso é a aceitação da diversidade. E não é essa história do LGBT ou assim, ou assado, quem é a mãe, quem é o pai. Vai para o inferno. Tá certo? Nós temos que ter Marques e Maias felizes. Sim, exato. A gente vê... Temos exemplos, por exemplo, de seguidores nossos, mulheres que tiveram filhos mais velhos, que não puderam usar o próprio óvulo, que tiveram que passar por essa quebra ali de ruptura, né? Que entendia que, não, se eu tiver um filho, ele tem que vir da minha genética, né? Tem que vir do meu óvulo. E aí você vai no consultório médico e o médico te explica, não, você pode ter um filho a partir do óvulo doado por outra pessoa. Isso faz toda a diferença. Mas, além da diferença, quer ver uma coisa que a gente conversa muito? Veja só. Quando a gente chega nesse patamar de passou na goela para conversar sobre isso, aí eu pergunto assim, na sua família tem diabetes? Tem. Sua família tem câncer? Tem. Ora, tua família é uma porcaria. Do ponto de vista reprodutivo. Então, vamos escolher alguém que desvia. Você percebe as vantagens que você pode ter? Se você tiver o conceito amplo de família e de modelo de afetividade. Exato. Tá? Que mudou tudo. Você percebeu que a hora que você colocou isso e essa coisa da amplitude do modelo familiar é o que resolve tudo. O resto vira tudo balela, tudo é um subproduto da nossa cascata. Exato. Mas lá em cima está isso aí. É o modelo de família que não importa. 2 homens, 2 mulheres, 2 trans. Vamos resolver aí porque as crianças estão felizes. Né? E quem tiver oportunidade é só olhar o Instagram de vocês para ver a cara do Mark e da Maia lá, que até para pôr o tênis ao estar eles estão felizes, que não é fácil. Exato. Uma coisa que a gente sempre fala para quem tem dificuldade de entender isso é muito simples. Por exemplo, digamos que você precisa da doação de um rim. A partir do momento que você recebeu essa doação do rim, é teu. É seu. Ponto. Olha, a mesma coisa é brilhante essa coisa aí. Você vê como é o preconceito, que na verdade o que tem é a sacanagem com a questão da sexualidade. Exato. Sim. É isso que está atrás. Porque o rim pode, o pulmão pode, o coração é lindo, vira até filme. Exato. A partir do momento que você recebe a doação do óvulo, aquele óvulo é seu. Se alguém te emprestou um útero temporariamente, aqueles filhos vão continuar sendo seus. Sim. Porque no final é sobre doação temporária de útero. Os filhos nunca foram da barriga solidária ou da doadora, entendeu? Sabe que, você vê, nós estamos falando aqui, as coisas ficam tão óbvias
e tão básicas que não tem mais. Não tem mais. Essa água está correndo. Exato. Tá vendo? É uma coisa de uma. É tão maior o que nós estamos falando do que qualquer questão de fertilidade, de sexualidade, é muita coisa. Sim. Uhum. Estamos falando do modelo de família. Sim, Exato. exatamente. E você, como profissional da área, queria te perguntar, tenho uma curiosidade, que oportunidades você está enxergando como melhoria para atender essas famílias, esses novos formatos de família? O que tem de oportunidade nova no mercado? Puxa vida, eu posso falar de coisa. Veja, primeiro que a tecnologia está uma farra. Está uma farra. Eu comecei a trabalhar na década de 80 com taxa de gravidez de 8% de fertilização in vitro. Hoje, abaixo de 35 anos, no nosso laboratório nós temos 67%. Você entendeu isso? Sim. Vocês entenderam isso? Tá certo? Enquanto que a natureza continua com 22% para o jovem. E a gente pega o de 35%. Bom, então, essa é uma evolução do que está acontecendo. E aí, a evolução desses modelos que a tecnologia permite. E tem um outro modelo aí acontecendo que é importante da gente falar. Veja só. Há 6, 7 anos atrás, eu tinha uma mulher que arrombava minha porta lá com 38 anos no consultório e falava, puta, ela pegava o crachá dela, jogava em cima da mesa e falava assim, me enganei, não era isso que eu queria filhos e agora eu perdi a vez. Me ajuda. Agora elas estão vindo aqui nos últimos 5 anos, elas vêm assim, põem o crachá e deixam ele aqui. Guarda meus ovos que depois eu vou ver. Perfeito. Você percebe as mudanças? Sim. Então, tecnologicamente, dentro desse circo, também, se eu falasse para minha mãe em 1970 que eu ia trabalhar com mulheres de 38 anos que querem ter filho, ela ia rir de mim. Ela falou assim, é um vagabundo, essa mulher não existe. Só que essa pílula anticoncepcional fez essa mulher existir, certo? Uhum. Democraticamente, porque você passa na farmácia e compra uma pílula de 3 a 70 reais. Muito democrático. Guardar óvulos vai fazer uma mudança social também deste porte. Infelizmente, menos democrática, porque é mais caro. Uhum. Sim. Mas você percebe a tecnologia avançando e fazendo mudanças comportamentais no modelo social? Sim. Nós estamos vivendo isso. Nós somos o exemplo. E a minha carreira profissional também é exemplo disso. Né? Você precisa ver na década de 80 e 90, para alguém me contar que era gay, levava 4 consultas. Olha só. E eu vivi isso. Olha só. Né? Agora o cara vem, põe o pé em cima da mesa na primeira consulta e pergunta, você ainda é hétero? São novos tempos. Novos tempos. Então, empoderamento, né? Tanto feminino quanto da comunidade LGBT. Exatamente. É disso, então, assim. E a tecnologia está fantástica. Só que tem coisas futuras acontecendo. E é disso que eu vou falar, porque ela é disruptiva de novo, não sei quando. Por exemplo, na Escócia, tem um grupo estudando a possibilidade de 2 óvulos fazerem um bebê. Uhum. Opa! Não vai precisar de espermatozoide? Não vai. Olha só. E nós devemos estar falando de 2 espermatozoides fazerem um bebê também. Então vocês entendem que a ciência anda na frente. Só que a hora que a possibilidade aparece, tal como apareceu para vocês, ela é disruptiva e traz uma novidade. Então, assim, sabe o que a gente tem que estar? De coração aberto e despreconceitualizado para os avanços tecnológicos e socioculturais. Que é exatamente o que nós estamos vivendo em 2001, quando eu recebia... Você imagina se hoje eu fosse presidir aquela mesa, eu ia fazer uma festa, mas eu fui estudar para ver os bebês, para não falar muita besteira, porque faltava muita informação. Você imagina hoje, se nós vamos lá nessa mesa, nós damos um show lá naquele anfiteatro, entende? Exato. Então essa sabedoria, meus amigos, é isso que nós temos que ter. E com essa tranquilidade da água fluindo sem... é só fluir, ó. Vamos deixar andar e vamos trabalhar para a informação e para a humildade nossa de respeitar a diversidade de quem ainda não nos entende. Exato. E para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para essas novas formas de família que surgem todos os dias? Meus amigos,
vamos engravidar. Porque sabe que tem, olha, isso é outra coisa muito, muito interessante. Ó. Se a gente pegar qualquer modelo de pessoa e for elencar a vantagem de ter o filho com as desvantagens, a desvantagem é muito maior. Só que lá no fundo está escrito, mas eu quero. Aham. Sabe o que vale da vida? Mas eu quero. O resto, o cartão de crédito tenta pagar. Exato. É isso. Exatamente. Eu vou dizer que é uma delícia, gente. É uma delícia. Eu estou É apaixonado. cansativo, mas é a melhor coisa da vida. Sério, a gente faz com o maior prazer do mundo. É sensacional. Inclusive, Viva. já quero mais um. Viva! Bom, com 42 ovos é só escolher o dia, né? Tá bom. Exato. Muito obrigado, doutor Nelson. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi um Foi muito grande bom esse prazer. bate-papo. Viva! Viva! Tamo junto. E é isso, né? Vamos ter filhos, né? Isso mesmo, vamos lá. Viva! É isso, obrigado.